Meus amigos, a reunião de hoje de manhã do presidente Jair Bolsonaro, junto com governadores e líderes do Congresso Nacional, sinaliza para um período de détente. Détente significa uma distensão, ou seja, uma abertura para diálogo e um aliviamento deste momento, do momento de tensão que vivíamos aí entre esses agentes nos últimos meses. Isso é bom ou ruim? Do ponto de vista positivo, macroeconomicamente, é uma sinalização temporária de que o Brasil vai caminhar, que algumas reformas econômicas possam até passar nesse período. É de interesse de todos que a economia vá bem, que contribua recursos tributários aí para financiar essa máquina gigantesca de Estado que custa trilhões e que não tem nenhum viés de querer enxugar, ao menos não tem nada em pauta ainda nesse sentido. Muita resistência com relação a isso. Então é uma necessidade de fazer reformas para o bem da economia, para que ela volte a funcionar e sustente esse paquiderme gigantesco. Então, nesse ponto de vista, é positivo. Agora, o que é preocupante? É preocupante o fato de que alguns governadores ainda têm uma postura extremamente belicosa contra a sociedade que eles governam. E isso alija de todo esse momento político da União as sociedades que esperam algum resgate. Esperam algum resgate contra esses tiranos locais que adotam medidas draconianas, não só de cerceamento de liberdades, como de liberdade de ir e vir, liberdade de associação, liberdade de trabalho. Uma série de outras liberdades são cerceadas em função de aplicar uma utopia que custa bilhões, não a eles, mas sim à União, que vai pagar essa conta. Então, por um lado, esse agraciamento dos governadores pode ter uma sinalização positiva para o mercado, ao menos o mercado vê isso como sendo positivo, ao menos do nível União. Agora, do nível local, não é tão bom. A militância local está sofrendo, e não só a militância, mas os cidadãos de vários desses estados que sofrem com esses governos locais, estão sofrendo com uma série de limitações. Onde eu vejo também que há um perigo é a questão de reformas. O atual governo, assim como alguns legisladores, assim como eu, fomos eleitos aí com uma pauta reformista política, reformista econômica, reformista na questão de justiça. E onde estão essas pautas? Qual vai ser as trocas feitas com essa troca de base? Neste ponto de troca de base, é interessante a gente pontuar isso. O presidente foi eleito com uma base, com uma proposta de sustentação política baseado em alta popularidade, apoio de algumas autarquias, oligarquias de Estado, como é o caso dos militares, e uma equipe técnica de dos ministérios capazes de se contrapor às vicissitudes e a politiquez que existe no jogo apresentado pelo Congresso Nacional e pela mídia. Então, essa era a proposta. Isso havia uma certa vontade de que isso desse certo por si só. Mas claro que o Congresso, a STF, reagiram contra isso, reagiram contra essa postura, mostraram que o governo não consegue governar, tiraram uma série de competências, não votaram uma série de medidas provisórias, que eram medidas provisórias que de fato reformariam vários quesitos na questão de segurança, na questão econômica. Eram importantes essas medidas provisórias, não foram votadas. O Congresso demonstrou que tem uma força, resiliência infeliz, na minha opinião, e forçou uma mudança, ou ao menos um sentar para conversar. Basicamente foi isso que o Congresso conseguiu fazer. Então, neste momento agora, a base de apoio do presidente está mudando, está saindo da base anterior, que era, como mencionei, de alta popularidade e de uma equipe técnica e de apoio dos militares, para uma base de apoio político dos partidos tradicionais, que tem uma coligação bem mais ampla e que é bem provável que possa até sustentar um pleito eleitoral de uma maneira muito efetiva numa próxima eleição. Isso é bom?
Isso é que a militância tem que definir, porque é isso que está sendo construído. Eu acho que a sobrevivência, o caso aqui não é mais um caso de aplicação de pautas do presidente, é sim uma questão de sobrevivência política, porque sabemos que esses agentes estavam se articulando para que construir uma questão de impeachment. E essa questão ainda está na mesa. Tudo aparenta que, com a distensão, isso está temporariamente fora da discussão. Então vemos aqui um momento de distensão que pode ser positivo, por um lado, ao meu ver é temporário, e temos uma questão aí de mudança de base que preocupa, uma série de reformas, uma série de apoiamentos e uma expectativa de militância local que esperava aí alguma proteção do governo federal com relação a esses tiranetes locais que estavam se construindo e que não tem agora nenhuma motivação a não ser se permanecer na mesma estratégia que eles tinham antes. Veremos. O momento ainda é muito cedo para definir essas coisas. O jogo está se apresentando desta maneira, essa é a minha leitura. Meus amigos, até uma próxima novidade, eu informarei aqui a vocês. Muito obrigado.